tarde! Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre como lidar com o medo do julgamento. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, vou deixar aqui fixado o tema, o título da live, para que todo mundo que vai chegando saiba do que a gente está falando. Então, deixa eu colocar aqui: como lidar com o medo do julgamento. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo certinho, por favor. Ju, Fran, sejam muito bem-vindas. Deixa eu fixar aqui o comentário. Perfeito. Como lidar com o medo do julgamento? Esse tema é extremamente importante porque acaba travando muitas pessoas, impedindo de ir na direção dos sonhos que deseja, de se posicionar, de impor limites, de se comunicar, enfim. O medo do julgamento acaba travando demais. Ai, Fran, obrigada por falar, falou que tá vendo e ouvindo certinho. Então, bora lá. Vamos fazer um alinhamento aqui que sempre que você observar que tem algo que tá fazendo sentido, tá sendo uma virada de chave, que você teve um insight, né, que o famoso caiu a ficha, lembra de clicar aqui no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido para você, tá? E clica aqui no aviãozinho também para compartilhar a live com pelo menos 3 pessoas, para que todo mundo possa aproveitar esse conteúdo e saber como lidar com o medo do julgamento, com o medo do que as pessoas vão pensar, com o medo de desagradar, com o medo de errar, porque quando a gente olha, tudo isso está interligado. Inclusive, o perfeccionismo excessivo, a autocobrança, o muitas vezes se encher com um monte de curso, com um monte de coisa, está relacionado ao medo do julgamento. E aquela busca incessante por estar perfeito, por estar perfeito, né? Por estar bom o suficiente, por medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão julgar, enfim. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui, sobre como olhar, sobre como lidar. O meu papel aqui dentro dessas lives é trazer mais consciência para você, trazer o primeiro passo desse processo de se reconectar com você, de se apropriar do seu poder pessoal, de ter mais confiança, para que a partir daí você possa ter mais realização na sua carreira, com os seus resultados, fazer as pazes muitas vezes com o seu financeiro, fazer as pazes com você. Então aqui dentro das lives é esse primeiro passo para que você tenha esse processo de despertar. E claro, como eu sempre falo, quem quiser dar continuidade, né, com o como, com o direcionamento, com o acompanhamento, existem os atendimentos, as mentorias em que a gente aprofunda e trabalha de verdade com relação a tudo isso, tá? Então bora lá, bora falar sobre esse medo do julgamento e sobre como lidar com ele. Deine, Fernanda, Luciana, Rê, sejam muito bem-vindas. Primeiro ponto, gente, é começar a identificar porque o medo do julgamento muitas vezes é disfarçado, né? Geralmente não vem assim, eu não vou fazer isso aqui porque as pessoas vão me julgar. Vem com o medo de errar, eu vou dar esse passo, eu vou colocar isso em prática quando eu finalizar o curso tal. Eu vou me posicionar quando eu me sentir mais segura. Eu vou falar não quando não sei o que. Eu vou colocar em prática esse projeto que faz 10 anos que eu quero fazer quando tiver assim, assim, assim. Então, o medo do julgamento, muitas vezes ele vem disfarçado. E é essencial você começar esse processo de olhar para si e começar a se entender, tá? Deixa eu trazer um ponto importante aqui. Eu vou trazer todo esse direcionamento, essa parte de consciência, e no final a gente vai fazer um exercício, um movimento sistêmico para você olhar e começar a dar o primeiro passo para lidar melhor com essa questão do julgamento, tá? Então, continua aqui que no final tem exercício que eu sei que vocês gostam bastante. Então, começa a pensar sobre isso. Olha para a sua vida hoje e vê para os seus projetos, para suas metas, para os seus desejos, que passo que você gostaria de dar
que você deseja, que muitas vezes estavam nas metas de 2023 e a gente já está quase em 2024 que você não fez, que parece que travou ou que está muito difícil acontecer. Foca nessa situação, nessa meta, nesse sonho, nessa trava. Que medo que existe? Por que você não deu esse passo? Porque racionalmente todo mundo sabe. Geralmente, né? Porque existem muitas pessoas que foram aprendendo a se deixar tanto em último plano que a gente precisa, inclusive, dentro da mentoria, que é muito terapêutica, né? Eu sou terapeuta há muitos anos. Então, existem muitas pessoas que não aprenderam nem a olhar para si, então às vezes não tem essa clareza, mas a maioria das pessoas racionalmente sabe onde quer chegar. Olha e fala, nossa, eu tenho desejo de conquistar isso, conquistar aquilo, muitas vezes até com vergonha. Tem gente que a gente começa a falar sobre desejo, sobre não sei o que, começa a fazer assim, ó. É como se não sentisse permissão para desejar, mas racionalmente a gente sabe. O que acontece quando a gente trava? Existe algo dentro de nós que está falando não. E esse algo dentro de nós é muitas vezes o medo do julgamento. E aqui vai a primeira chave para você começar a virar, a destravar. E se quiser anotar, anota aí. E clica no coraçãozinho, se bater forte aí, se fizer sentido para você. O medo do julgamento está relacionado à maior necessidade que o ser humano tem. Aqui. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo, por favor. Fala se voltou normal, que deu uma travadinha aqui, mas voltamos. Deixa eu só confirmar se tá normal, se vocês me veem e me ouvem certinho. Estão conseguindo me ouvir? Sei que tem um delay até eu falar, chegar para vocês me responderem. Deixa eu só confirmar. Tá me ouvindo, né, Dani? Perfeito, então, ótimo. Então, vamos lá. Fui falar da maior necessidade do ser humano, até travou tudo aqui. O que acontece, gente? O medo do julgamento, ele tá relacionado à maior necessidade que todos nós temos. Sabe qual que é? Às vezes pode ser que você pense, dinheiro, ser feliz e tal, mas não. A maior necessidade do ser humano, antes mesmo da felicidade, é ser amado. E muitas vezes, para sermos amados, a gente abre mão da nossa própria felicidade, dos nossos próprios sonhos, dos nossos desejos, da vida próspera financeiramente que a gente deseja, da carreira que a gente sonha, de colocar os nossos conhecimentos em prática. Por quê? Porque muitas vezes, para eu dar esse passo, eu travo. E aí que vem o medo do julgamento. Por quê? Inconscientemente, meu papel aqui é trazer para a consciência. E se eu fizer isso aqui e as pessoas me julgarem, não aceitarem, eu desagradar, eu desapontar? O que isso quer dizer? E se eu der esse passo, e se eu mudar de carreira, e se eu divulgar meu produto, meu serviço, meu negócio? E se eu começar a falar não para as pessoas? E se eu começar a falar o que eu realmente quero? Será que as pessoas vão continuar me amando? Será que eu vou continuar sendo aceita, aprovada, vista? Será que eu vou continuar sendo importante? Ou muitas vezes eu fui passando por tantos momentos em que eu não me senti importante que eu faço um esforço gigantesco. Porque no fundo, todos nós queremos ser amados. Só que o que é importante com relação a isso? Que esse amor seja um amor saudável. Porque se a todo custo, e é sim uma necessidade básica do ser humano ser amado, só que está custando a sua felicidade, a sua realização na carreira, a sua vida financeira, a sua saúde, é importante olhar para isso. Até aí tá fazendo sentido? E aí o que acontece quando eu tenho esse medo do julgamento? E me fala se tá fazendo sentido ou clica no coraçãozinho para eu saber.
Eu deixo de me comunicar da forma que eu gostaria, eu deixo de divulgar meu trabalho, eu deixo de colocar meu conhecimento em prática, eu deixo de pedir, muitas vezes, algo que eu quero, de pedir ajuda. Eu deixo até de desejar. Os meus sonhos, os meus desejos, as minhas metas vão ficando sempre para depois, para a oportunidade perfeita. Você acaba abrindo mão dos seus próprios projetos. E aí, o que acontece? A gente vai criando desculpa pra gente mesmo. Ah, eu não tenho tempo. É que ainda não tô pronta. É que ainda preciso fazer tal coisa. É que eu não tenho dinheiro. É que não sei o quê. Mas no fundo, é você falando assim, é que eu tenho medo de não ser amada. Não sei se eu consigo lidar com isso. E aí, o que é importante com relação a isso? E tem um outro ponto também, que pode ser que venha na sua mente. De você desejar algo, você tá em um ponto aqui e deseja vir pra cá. Pode ser que uma outra forma da sua mente te sabotar com relação ao medo do julgamento é começar assim, ai, pra que isso? Não tá mais fácil do jeito que tá? Por que eu tô inventando moda? Por que não, acho que é mais fácil deixar assim mesmo. Acho que isso aqui não é pra mim. Mas por que eu tenho medo de ser julgada, de ser desaprovada, de não ser aceita, de não ser amada, de não ser vista, de não ser importante? E esse medo do julgamento está totalmente relacionado à nossa criança. A criança, ela não sabe não amar. E aí ela nasce, ela tem independente de como os pais são, ela tem um amor muito grande por esses pais. E o que ela faz para ela ser amada a qualquer custo? Faz de tudo para agradar. Muitas vezes sendo a filha exemplar, aquela que não dá trabalho, aquela que não incomoda, aquela que fica quieta para tudo, a boazinha, enfim, começa a abrir mão de si. Abre mão de si, abre mão de si, abre mão de si. E aí na fase adulta, eu travo, eu escolho de uma forma inconsciente abrir mão dos meus desejos, dos meus sonhos, da vida que eu almejo para continuar me sentindo amada. Só que esse é o amor da criança. Da criança que muitas vezes pode estar ferida e que você precisa olhar para ela e cuidar dessa ferida. E cuidar dessas questões e cuidar desse porquê essa criança tem medo. E existe um amor que é um amor saudável, um amor de adulto. Que é, sim, é importante ser amada. Só que sim, eu me amo em primeiro lugar. E quem me amar de verdade vai estar ao meu lado, eu estando aqui ou eu estando aqui. Porque sabe o que acontece, gente? Olha que doido isso. Se eu tô com um problema, eu fiquei doente, tá acontecendo isso, vem um monte de gente dar apoio, se eu me permito, né? Porque tem gente que às vezes cria uma barreira de eu não preciso de ninguém, eu dou conta. Quando a gente não tá bem, às vezes você pode reclamar com um desconhecido, no supermercado. Ai, tô com uma dor de cabeça, tô não sei o quê. Você já vai criar conexão, a pessoa vai começar a reclamar da vida dela também, pronto. Quando eu tô aqui, quando eu venho pra cá e as coisas começam a fluir, muitas pessoas vão se distanciar. Porque você não vai mais estar nesse lugar de reclamar, de não tá bem, de não sei o quê. E às vezes tem pessoas que não vão se conectar e que vão se distanciar. E eu tô sendo muito transparente com você para não criar um mundo de Alice de Mil Maravilhas, porque é isso que acontece. Você vai criando novas conexões. E muitas vezes não. E é essencial você aprender a lidar consigo mesma. A se amar, a amar os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas, os seus desejos. Porque aí esse medo do julgamento, medo de se posicionar não toma conta. Os seus sonhos falam mais altos. Porque se eu tenho medo do julgamento, eu não vou conseguir me posicionar. Seja me posicionar, falar isso eu não quero, olha, isso aqui eu gostaria desse jeito. O meu trabalho é esse, o meu valor é tanto, eu mereço.
E aí as pessoas percebem quando você não acredita em si. Então, o primeiro passo é justamente começar a olhar para a sua criança. E o segundo passo com relação a esse medo do julgamento é começar a perceber qual é o lugar, qual é a área, qual é o ponto da sua vida em que você sente mais insegurança, mais dúvida com relação a você. É no seu trabalho, é no novo trabalho que você quer colocar em prática, nas suas relações. Ou é a hora que você deita na cama que você fala assim, ai, agora eu posso tirar minha armadura. Você tem clareza de quem é você? Porque uma coisa importante que eu vejo que muitas pessoas me procuram para mentoria, ai, tô cheia de curso, não consigo finalizar, ai, não consigo colocar em prática, me cobro demais, tá pesado, tô exausta, e não sei o que, e os resultados parecem que não vêm. É porque geralmente a pessoa não se apropriou da própria história. Não consegue muitas vezes enxergar os talentos incríveis que tem. A experiência de vida incrível que tem. E aí não consegue olhar para si. E aí se eu não consigo olhar para mim, o que acontece? Eu tô olhando para todo mundo preocupada. Se vão me julgar, com o que vão falar. Você acredita em você e se valoriza da forma que você gostaria que as pessoas fizessem? Porque isso é essencial. Eu vejo muitas pessoas às vezes falando, ai, ninguém me valoriza, não consigo cliente pagante, olha, nas empresas eu tô sempre sobrecarregada e parece que ninguém enxerga, na minha família parece que ninguém me dá valor, mas você se valoriza? Porque muitas vezes pode ser que esse medo do julgamento, medo de não ser amado ou amada seja tão grande que você tá ali equilibrando um monte de prato para receber um pouquinho que você parou de olhar para você e pode ser que isso faça anos. Faz sentido, gente? E como que é para você ouvir isso? Manda aqui nos comentários ou clica no coraçãozinho para eu saber se está fazendo sentido. Perfeito. E aí, o que acontece? Oi, Thalita, tudo bem? Carol, sejam bem-vindas. E aí, o que acontece, gente? Lu, bem-vindas, que gostoso ter vocês aqui. Esse medo do julgamento acaba tomando conta. Então, por que eu falei, né? Eu falei para vocês, pensem em algo, em um passo que você quer dar, um projeto que você queira colocar em prática, algo na vida que você queira fazer e que o medo do julgamento está travando. E aí, o que geralmente acontece? Quando eu quero ir, se é algo que você já está acostumado, você não está travado, né? Liga o piloto automático e vai. Sempre quando é algo novo, que a gente vai ter medo do julgamento. E, consequentemente, na verdade, o medo do julgamento que é consequência. E dentro de nós, o medo de não ser amado, de não ser aceito, de não pertencer. Só que a gente já vai daqui a pouquinho para o nosso exercício, mas o que é importante? Vai ficar invertido aí para vocês, porque eu tô para fazer a live com a câmera da selfie, né? Para poder ver os comentários, tudo. Então, fica invertido. Aqui tem a família, que é onde você tá, e aqui tem o novo. Esse projeto, esse desejo que você tem e que existe o medo do julgamento. E para você chegar aqui, você precisa dar esse passo. Aqui. Então, coloca que aqui, por exemplo, eu quero ter o meu próprio negócio. Aqui eu venho de uma família de pessoas que são concursadas ou que trabalha faz 20, 30 anos em uma empresa. E aqui, eu ter o meu próprio negócio é totalmente diferente disso. Então, o que vai acontecer? Vem o medo, vem a culpa, porque é algo diferente do que eu estou acostumado.
E aí é como se a mente falasse, nossa, mas eu vou pular desse aqui para esse? E se as pessoas não me amarem mais? E se eu não fizer mais parte disso? E é onde vem o medo, é onde a gente trava, é onde as coisas não vão quanto a gente gostaria. Como lidar com isso, Su? Tá, entendi, eu tenho medo, é uma necessidade básica, é muito importante você estar atento para isso, para tudo na sua vida, tá? Porque é uma necessidade básica do ser humano. Ah, eu quero ter sucesso. Pra quê? Ah, porque eu tendo sucesso, eu vou ser vista, as pessoas vão me reconhecer, eu vou me sentir muito amada, percebe? Ó, a Fernanda Patrícia, eu tenho muito sentimento de culpa. Perfeito, e aí o que acontece? Não vem nem o medo do julgamento, vem a culpa, e geralmente a culpa, claro que eu vou falar aqui de uma forma macro, tá? A culpa, ela vem desse ponto que eu falei, eu tô em um eixo e quero ir para o outro, eu tô numa polaridade e quero ir para outra, e vem esse medo, porque geralmente quando a gente faz algo diferente do padrão da nossa família, é natural sentir culpa. Como é natural a gente sentir medo, tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, isso não pode tomar o controle da sua vida. Não pode te travar, que nem o sentimento de culpa não pode ser uma constante. Ah, eu vou dar esse passo, sentir um pouquinho de culpa, tá tudo bem. Ah, a culpa é meu bichinho de estimação. Aí já tem algo que precisa ser olhado, tá? A culpa, quando vem desde sempre, pode ter a questão sistêmica, né, de toda uma ancestralidade em que vem alguma questão com relação à culpa, como pode ser relacionada à infância. Lembra que eu falei que uma criança, ela não sabe não amar? A criança, ela não sabe não amar os pais. E muitas vezes o que acontece? Os pais se separaram, os pais precisavam trabalhar, aconteceu alguma coisa que um pai, o pai ou a mãe ou ambos não puderam estar ali presentes, ou aconteceu algo com eles, que a criança se sente culpada. É como se ela falasse assim, nossa, eu fiz alguma coisa que eu não mereço esse amor. Eu já atendi casos de crianças, né, de adultos que se tornaram crianças, que eram crianças, que a mãe adoeceu e a criança se sentiu culpada. Que o pai e a mãe se separaram e a criança se sentiu culpada e fica essa sensação de culpa. Como também casos de que a pessoa se sentia culpada, se cobrava demais e parecia que nunca era o suficiente, parecia que não sei o quê. E quando a gente foi trabalhar dentro da constelação, inclusive essa pessoa tinha a sensação que era maior que os pais, precisava protegê-los. Eu brinco que são os filhos, os órfãos de pais vivos, né, que tomam o lugar dos pais e falam, eu cuido de vocês. E isso é pesado demais para nós, querer tomar e cuidar dos nossos pais, mas aquela criança via os sacrifícios, via os pais trabalhando, via os pais abrindo mão de coisas e também se sentia culpada. E aí o que é importante? Cuidar dessa criança que se sentiu culpada para que a partir daí você possa seguir. Oi, Daniele, ótima tarde para você também. Então, gente, percebe como tudo, quando a gente olha, né, às vezes a gente vai falar de emoções, vai falar de medo do julgamento e fala assim, não, isso não tem relação com a minha vida profissional, com a minha vida pessoal, com a minha saúde. Tudo está conectado. Se eu não cuido, ó, a Fernanda falou, faz muito sentido. Se eu não cuido, por exemplo, dessa culpa, ela vai travar. Eu vou, às vezes, fazer dinheiro e aí do nada eu vou perder. Parece que escorre pelas mãos. Por quê? Inconscientemente, para eu não precisar lidar com mais culpa ainda. Ah, eu fui aprendendo calar tudo. Teve uma pessoa que eu atendi que ela nunca falou nada e foi engolindo, vivia tendo problema de garganta. Por quê? Ou, né, o ATM, travando maxilar aqui. Por quê? Eu fui aprendendo a travar tudo e afeta a saúde. Então, tudo está relacionado. Ah, eu não consigo me posicionar, eu não consigo divulgar meu trabalho. Por quê? Ah, eu tenho uma sensação de incapacidade enorme. Enquanto não trabalhar essa questão de acreditar em você, enquanto não trabalhar a questão do medo do julgamento, enquanto não trabalhar a questão, às vezes, do medo da criança não ser amada, as coisas travam. A carreira, o financeiro, e percebe, se eu tenho medo do julgamento, de não ser amado,
me cobra excessivamente, no trabalho, se eu trabalho em empresa, eu vou me sobrecarregar. Se eu sou terapeuta, presto serviços, eu vou ter dificuldade de cobrar. O meu atendimento que era para ser 1 hora leva 2. Eu vou querer salvar a pessoa que eu tô atendendo ao invés de me posicionar. Ao invés de ser um instrumento. Não, eu vou querer salvar todo mundo. E eu vou querer... E cansa. Por quê? Para todo custo buscar ser amado. E qual que é o principal movimento que você precisa fazer a partir de agora? A gente vai fazer um exercício, hoje a live vai ser um pouquinho mais enxuta e a gente vai fazer um exercício para trabalhar. É você começar a se amar em primeiro lugar, a se valorizar, a voltar a se conectar com a sua essência. E pode ser que nesse momento você nem saiba qual é. É por isso que a gente sempre começa olhando para a criança. Dentro da mentoria, eu sempre inicio com esse processo de olhar para a criança. Porque tudo começa ali. Depois a gente olha para o sistema familiar, para a relação com o pai, para a relação com a mãe. Porque tudo isso está conectado. E muitas vezes hoje, se existe que a gente vai olhar para isso no exercício, mas pode existir esse medo do julgamento, porque lá atrás sua criança sentiu que desapontou, ou sua criança sente que faltou algo. Por exemplo, filhos e filhas de mães rígidas, que cobram demais. Aquela criança vai ter a sensação que nunca é suficiente, que ela precisa dar conta, que ela precisa ser perfeita, que ela precisa não sei o quê. E aí eu fico com medo do julgamento, porque eu voltava para casa e eu ouvia, não é mais do que sua obrigação. Ainda não tá bom, faz mais. E a minha criança ficava esperando receber elogio e não recebia. Percebe? Tem muita coisa. Então comece a identificar onde que está travado. É o financeiro, é a carreira, são as relações, é a saúde. Isso é uma sensação que não sei explicar, mas que tem uma barreira aqui. Para onde você está olhando? Quem você ainda está esperando falar vai, te aprovar, te motivar? Porque de verdade, geralmente as pessoas não vão fazer isso. Às vezes a gente busca, espera essa aprovação. Pode contar comigo, vou estar aqui. Quando você quer dar um passo, fazer algo diferente na direção dos seus sonhos, das suas metas, dos seus desejos, você precisa se aprovar. Por isso que é tão importante ter clareza do que você quer, do porquê você quer. Porque até a nossa profissão, geralmente, na maioria dos casos, a gente escolhe para esconder ou alimentar ainda mais a nossa dor, a nossa estratégia de sobrevivência. Então, uma criança que via muita injustiça ali, ou uma pessoa, nem a criança, quando a gente olha para a parte sistêmica, que dentro da família houveram muitas injustiças, a pessoa vai escolher geralmente ser o quê? Advogado. Agora ninguém mais vai sofrer injustiça. Uma pessoa que ninguém pôde ser alfabetizado, não tinha o direito de estudar, não sei o quê, você é professora. Aquela pessoa que queria salvar todo mundo, que às vezes queria ser mãe da mãe, queria ser mãe do pai, queria que todo mundo ficasse bem ali, vai ser terapeuta para salvar os clientes. Só que enquanto, só vou precisar mudar de profissão, não. Mas você precisa olhar para essa ferida, cuidar, para que a partir daí a sua profissão, a sua carreira seja por amor. Para você usar os seus talentos e a sua história e
colocar em prática através da sua carreira, da sua profissão, do seu negócio. Ai, minha casa era tudo uma bagunça, tudo desorganizado, vou trabalhar como personal organizer agora. Tá tudo bem, mas o que é importante é cuidar das feridas ali de trás, ou se você está repetindo algum padrão do seu sistema familiar, agradecer e seguir. Inclusive, e já tô me empolgando aqui, indo para assuntos mais amplos ainda, inclusive muitas vezes com relação a doenças. Existem pessoas que têm um medo tão grande de não ser amado que para pertencer de uma forma que não é saudável, muitas vezes acabam adoecendo. Igual a mãe, igual a avó, igual a bisavó. É como se não sentisse permissão para ser saudável, para ser próspero. E quando a gente resume tudo isso, é medo do julgamento. Não, é medo de não ser amado mesmo. Então, olha, antes da gente fazer o exercício de hoje, olha para a sua história, olha para o seu sistema familiar, olha para os seus desejos, para os seus sonhos, para as suas metas. Se permita sentir você vivenciando esses desejos, esses sonhos, essas metas. Porque é o que eu sempre falo, racionalmente nós sabemos. Só que o que trava está aqui dentro, como o que te impulsiona também. Então, se você não se permite sentir, vivenciar esse sonho, as travas, os medos, os bloqueios tomam conta. Então, coloca no papel o que você deseja. O ano tá praticamente acabando. O que você vai fazer? O que você vai fazer ainda esse ano para falar, caramba, virei o jogo. Caramba, agora, nesse tempo aqui, ó, acelerei. Coloquei no papel, me permiti, fechei o olho, imaginei eu vivenciando cada coisa. Olhei para os meus medos, olhei para as minhas feridas. Trabalhei os meus bloqueios. Dá um medinho, dá friozinho na barriga, mas estou fazendo acontecer. Então, para. Desliga o botãozinho do piloto automático e começa a olhar. Porque a melhor forma da gente fugir de lidar com as nossas questões, que é um medo que a maioria das pessoas tem, é se enchendo de atividades ou se enchendo com um monte de curso, com um monte de coisa que aí, eu não tenho tempo, eu tô estudando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo, tô lá, lá, lá. E quem é você? Eu não sei. Qual que é a resposta perfeita? Não existe. Então, a grande virada de chave, a grande mensagem que eu quero trazer para você nessa live, antes da gente fazer o exercício, o movimento, é para e olha para você. Porque se existe uma autocobrança, um medo do julgamento, um medo de não ser amado, provavelmente nem você está se olhando com amor. E é o primeiro passo que você precisa dar na sua vida. A Fernanda falou, como fazer para não repetir padrões de doença? Fernanda, de cada pessoa específica, a gente precisa entender por que essa doença vem se repetindo dentro do sistema familiar. A gente olha para isso através da constelação familiar, tá? Não sei se você conhece, se você já ouviu sobre. É um atendimento único em que você fala assim, Su, eu quero olhar para essa doença aqui específica. A gente vai entender, a gente fala dentro da constelação o que essa doença está a serviço. Porque qualquer trava ou qualquer questão de saúde que aparece na nossa vida é alguma informação que dentro de você está trazendo à tona. Então aí a gente vai olhar para isso, ver que movimentos são necessários fazer para que a partir daí, emocionalmente, essa doença não seja mais necessária, tá? É claro que é importante olhar, ter acompanhamento médico, tudo, por isso que eu falei emocionalmente, porque muitas vezes a gente repete padrões e aí dentro da constelação
A pessoa, olha, a gente coloca, né, representantes, em grupo são pessoas, na individual eu coloco bonecos, e a pessoa, geralmente eu não nomeio, eu não falo, ó, essa pessoa aqui ou esse boneco aqui representa a doença. E aí eu pego um bonequinho e falo, ai, o que você sente na hora que você vê esse bonequinho? Ai, eu sinto amor. Porque a doença sempre traz alguma informação importante pra gente olhar, tá? Então depois me manda direct que eu te passo certinho como funciona, para que você possa olhar, se for, né, no seu caso, e sentir que tem permissão para ser saudável, tá? A gente vai fazer agora um exercício, um movimento sistêmico para trabalhar essa questão do julgamento. Lembrando, gente, que aqui dentro da live é um primeiro passo, é um processo de tomar consciência, até pelo equilíbrio de troca. O que é o equilíbrio de troca? É uma das ordens do amor, ou leis sistêmicas que a gente chama, que são leis básicas para todos os seres humanos. A primeira delas é justamente essa questão do ser amado, né, que é a necessidade de pertencimento, que todos têm o direito de pertencer. A segunda é a hierarquia. O que isso quer dizer? Quem veio antes tem precedência. Então, quando eu tento estar no lugar dos meus pais, quando eu me sinto responsável por eles, quando eu tô entre a relação deles, quando eu olho para os meus pais e vejo eles como frágeis, eu estou fora do meu lugar. É onde muitas vezes a gente sente exaustão, já acorda cansado, muitas pessoas sentem raiva e por aí vai. E a última é do equilíbrio de troca. Eu te dou algo e você me dá algo. E o que acontece, né? Que eu trouxe essa questão que tem coisas que não tem como a gente trabalhar aqui na live. Um ponto é por conta do equilíbrio de troca. O que você vai perceber? Ai, Su, recebi um livro aqui, um PDF de graça, eu não comprei o livro. O que geralmente a gente faz? Não lê ou não consegue colocar em prática, porque não houve troca. E aí dentro de nós é como se falasse assim, não, essa conta tá errada, eu não posso receber. Enquanto a gente não honra, a gente não permite receber. Então, eu trago aqui na live o que cabe dentro do equilíbrio de troca. E aí, o que eu peço para vocês, né? Uma live gratuita, estando disponível no feed, curte, compartilha. Por isso que eu falo, clica no aviãozinho e compartilha, porque é a forma da gente manter o equilíbrio de troca. E o outro ponto importante é que existem questões que eu preciso estar ali vendo vocês, a gente interagindo para trabalhar. Existem questões muito, muito profundas que não dá para ser trabalhado aqui na live, né? E que também faz parte do meu trabalho dentro dos atendimentos, seja dentro da constelação, da sessão de constelação familiar ou da mentoria, que a mentoria também é sistêmica e a gente olha para todo esse processo, tá joia? Então vamos lá, gente, vamos para o nosso exercício, para esse movimento sistêmico, para a gente olhar e trabalhar essa questão do medo, do julgamento, tá? Esse primeiro passo para que você possa olhar e já dar um alívio, um aconchego aí dentro de você. Então, o que eu quero pedir? Se você estiver segurando o celular, apoia em algum lugar, porque eu vou pedir para você fechar os olhos, tudo. E o importante não vai ser você me ver. O importante é você me ouvir e estar 100% presente aqui no que a gente está fazendo. Ai, Su, agora eu não posso, eu tô na empresa, eu tô em tal lugar, não dá para fazer. Tá tudo bem, ouça, vai prestando atenção da forma que você der conta, que der certo, e depois faça novamente com os olhos fechados, se realmente conectando com o que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então, bora lá. Enquanto eu fui falando, já deu tempo de apoiar o celular, de ir para algum lugar mais tranquilo, para ter esse momento de receber e de se conectar com você. Então, agora pode fechar os seus olhos e respira. Vai respirando mais devagar, desacelerando. Se tiver algum ponto de tensão no seu corpo, vai soltando, distensionando o rosto, pescoço, os ombros. Respira e vai se conectando com você, olhando para dentro. Veja como que é olhar para você.
e respira. Se conecta com esse silêncio, com o seu eu. E eu quero que, ainda de olhos fechados, você imagine uma pessoa aí na sua frente, te julgando. Imagine como se essa pessoa estivesse apontando o dedo para você. De quem você tem medo do julgamento? Quem você tem medo de decepcionar? Imagina que essa pessoa está bem aí na sua frente, te julgando. Como você se sente? Perceba como fica o seu corpo e respira. Vai olhando nos olhos dessa pessoa que você tem tanto medo de não te amar. Ou que quando criança você se sentiu tão julgada, tão cobrada. Imagina que olhando nos olhos dessa pessoa, pouco a pouco ela vai abaixando o dedo que estava apontando para você. E ainda de olhos fechados, diz assim para essa pessoa: eu só quero ser amada, ou eu só quero ser amado. Só agora eu vejo o tamanho do meu amor por você. E quantas coisas eu abri mão por medo de te desagradar. Por favor, continue me amando se eu fizer um pouquinho diferente. Agora eu vou em busca dos meus sonhos. Respira e apenas olha. Imagina que o julgamento vai indo embora, que fica apenas o amor. Que você vai sentindo mais confiança, mais paz. Para a partir de agora, poder ir na direção dos seus sonhos. Sabendo que o primeiro amor que você precisa ter é o seu. E agora, para finalizar, ainda de olhos fechados, pegue os seus dois braços e se abrace. Se acolha, se sinta suficiente, se sinta merecedor, merecedora de ter a vida que você deseja. Isso. E quando você se sentir pronto, pronta, pode abrir os seus olhos bem devagarzinho, de uma forma bem gentil. E respirar. E soltar. Porque se você não se olhar com bons olhos, o medo do julgamento sempre vai tomar conta. E se você se abraçou assim, só se abraça direito. Eu não fiz aqui para não abafar o som para vocês, mas eu vou fazer agora em silêncio e aí vou explicar. É uma conchinha que a gente precisa fazer para se acolher. Quando você faz assim, tá bom. É realmente se acolher, se amar, se valorizar, se apropriar da sua história, se apropriar de quem você é em primeiro lugar. Porque aí vai vir um friozinho na barriga sim. Vai vir um medo sim, porque o nosso cérebro, enquanto isso, vai mandando aqui nos comentários como foi fazer esse movimento, esse exercício. Porque o nosso cérebro liga um sinal de alerta quando é algo novo, quando é algo que ainda ele não vivenciou. É natural, é uma proteção. Só que a partir do momento que você olha para você, que você se valoriza, que você cuida das suas feridas,
que você se apropria dos seus talentos, da sua história. Aí vai ligar o sinal de alerta, vai dar um friozinho na barriga, mas você vai falar assim: esse desejo, esse sonho, isso que eu quero vale a pena, e eu vou mesmo com frio na barriga. E é aí que as coisas vão fluindo. Porque todos nós temos medo, temos friozinho na barriga, temos inseguranças de vez em quando, em algumas coisas, nossa, senti um pouquinho de culpa, mas isso não pode tomar conta da nossa vida. Se tem tomado conta da sua vida hoje é porque provavelmente você não está no seu lugar. Você não está se valorizando. Você está buscando aceitação, aprovação, reconhecimento, mas está abrindo mão das suas próprias necessidades. E isso custa demais, pesa demais, dá exaustão e em muitos momentos dá raiva. Então comece a olhar para você, se conectar com você, com a sua história. E como eu falei, quem quiser aprofundar, entender o como, ter um direcionamento, um acompanhamento, manda direct, manda mensagem e eu passo todas as informações, tanto com relação à constelação, quanto com relação à mentoria, que é um processo de acompanhamento, que inclusive dentro da mentoria acontece constelação também, tá bom? Eu desejo que você tenha uma ótima terça-feira, que você se olhe com amor, que você desligue o raio do piloto automático, olhe para você, tenha um papo cabeça com você, se valorize, desanestesia, se permita sentir, porque dentro de nós existem todas as respostas. Ou pode ser que nesse momento todas as travas, e aí é importante ir tirando uma por uma, tá bom? E quero te pedir também para, assim que a live estiver disponível, você curtir, clicar no aviãozinho, compartilhar para que mais pessoas possam ouvir e aproveitar esse conteúdo e também para a gente ter esse equilíbrio de troca, tá bom? Ótima tarde para você, beijo grande e a gente se vê. Tchau, tchau!